Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Isaías, no capítulo 64 e o versículo 4. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. O Senhor trabalha para aquele que nele espera. Eu quero afirmar para você nessa noite, com toda a segurança que o Espírito Santo colocou no meu coração, que Deus está fazendo a sua obra, Deus está trabalhando para aquele que nele espera. Deus está trabalhando para aquele que nele espera. E eu quero contar aqui uma história, um texto da Bíblia eu quero ler para você, além desse texto que eu li. Mas quando eu leio Filipenses capítulo 1, de versículo 6, a Bíblia diz assim: Paulo está preso em Roma, e ele vai escrever uma carta para os irmãos de Filipe. Está preso, numa situação difícil, na cadeia, irmão, humilhado por não ter feito nada, a não ser por falar do amor de Deus. Sabe, injustiçado, alguém injustiçado, por simplesmente estar falando de Jesus, vai preso. Mas lá na cadeia ele não está reclamando, criticando, murmurando. Ele está escrevendo cartas para os irmãos da igreja de Filipe. Está escrevendo carta para fazer o quê? Para encorajar os irmãos, para despertar os irmãos. E dizendo que aquela situação que ele estava passando era momentânea, aquilo não ia prosseguir. Deus ia libertá-lo daquele momento. E olha o que Paulo escreve, irmão, para a igreja de Filipe, capítulo 1, versículo 6. Escreve para animar essa igreja: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Tenho certeza, irmão, que a obra que Deus começou a fazer na sua vida, Ele vai terminar até o dia em que Jesus voltar. Paulo está dizendo: eu estou aqui nessa condição agora, mas a obra que Deus começou na sua vida, Ele vai terminar. Irmão, entenda uma coisa, Deus não é como eu e você, irmão. Nós começamos as coisas e temos a mania de não terminar. Nós começamos os projetos e não terminamos. Nós começamos a ler um livro, paramos no meio do caminho. Começamos a ler a Bíblia, paramos no meio do caminho. Começamos talvez com projetos, com ideias, com ideais, e nós não damos prosseguimento. Mas a Bíblia diz que a obra que Deus começou, Ele vai aperfeiçoar em minha vida, em sua vida, até o dia que Jesus voltar. Amém? E já vou dizer para você, Deus não é como eu e você, irmão. Ele começa e termina. Ele começa e termina. O que Ele começou na minha vida, na sua vida, Ele vai terminar até Jesus voltar. Ele vai terminar. Outro texto da Bíblia, em João 5,17, a Bíblia diz assim: Jesus vai responder aos discípulos. Jesus responde: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Já vou dizer para você nessa noite, Deus está trabalhando e Jesus está trabalhando nessa obra que Ele começou a fazer na minha vida e na sua vida. Ninguém vai impedir, irmão. Diabo não vai impedir, homens não vai impedir, circunstâncias não vão impedir, nada vai impedir o trabalhar do Senhor na minha e na sua vida, nada pode impedir. Aleluia. Existe uma doutrina chamada deísmo, um conceito chamado deísmo, não sei se você já ouviu, é um conceito filosófico religioso chamado deísmo. E existe um outro conceito filosófico teológico chamado teísmo. O primeiro é com D de dado, o segundo é com T de tatu. O primeiro, deísmo, esse conceito diz que Deus criou todas as coisas, o universo, a terra, todas as coisas, e deixou todas as coisas seguirem o seu curso, o deísmo. Então, essa crença, essa filosofia diz que Deus existe, sim, que Deus é o Criador, mas que Ele criou e deixou a sua própria sorte. Mas quando nós vamos para a Bíblia Sagrada, nós cremos no teísmo. Theo, Deus do grego, teísmo. Deus criou todas as coisas e continua com a sua mão regendo o universo, dando manutenção, cuidando e guardando, como a minha vida e a sua vida. Ele continua cuidando e guardando.
O teísmo não, o teísmo diz que ele é como um grande relojoeiro, ele deu a corda no relógio e deixou o relógio por si só. Mas eu e você estamos aqui porque nós queremos no Deus, o teísmo, o Deus que criou todas as coisas e que dia após dia está dando manutenção naquilo que Ele criou. Deus está cuidando da minha vida e da sua vida nos mínimos detalhes. Irmão, não importa, sim, você pode dizer, eu sei que tem irmãos passando por circunstâncias difíceis, como foi falado aqui, o dia mau. Eu sei que tem momentos que nós passamos por semanas difíceis, dias críticos. Mas isso não vai dizer para mim e para você que Deus perdeu o controle. Isso não vai dizer para mim e para você que Deus não está olhando, não está vendo. O Senhor continua trabalhando na minha e na sua vida, com circunstância favorável, desfavorável, com circunstância ruim, boa. Deus sempre vai estar no controle na nossa vida. Aleluia. E se a minha e a sua perspectiva é essa, de olhar para cima e saber que Ele está no trono, e por mais que eu estou vivendo difícil, a situação como um caos, como o exemplo de Jó, eu sei que o meu Redentor vive, que por fim Ele se levantará sobre a terra, porque Ele está no controle e nada foge das suas mãos. Nada foge do controle das suas mãos. Irmão, Deus está trabalhando. Nós estamos vivendo num tempo, irmão, esse século 21 é o século da impaciência. Esse momento que nós estamos vivendo como sociedade, até como igreja. Você quer ver os crentes de hoje, diferente dos crentes de ontem, talvez de 50 anos atrás? Querem a resposta rápido. Talvez vão num culto, querem a resposta agora. Querem que Deus responda agora, abre a porta agora, entrega a bênção agora. Os crentes de hoje são assim, a nossa geração. Não é a geração Z? Essa geração, irmão, que quer tudo na hora, quer que resolve tudo, quer tudo agora, fast food. Agora, estamos vivendo no momento, no tempo, no século da velocidade, da rapidez, da urgência. Esse é o nosso momento. Agora, Deus está trabalhando por mim, para mim e para você, por mim e por você. Agora, Deus está trabalhando para quem? Para quem nele? Para quem nele? Diz o texto, Isaías diz isso. Deus trabalha para aqueles que nele esperam. E se Ele não respondeu hoje ainda, eu espero até amanhã, irmão. E se amanhã Ele não respondeu ainda, eu espero até depois de amanhã. E se depois de amanhã Ele não respondeu ainda, eu vou esperando até Ele responder. Enquanto Ele não responde, Ele trabalha na minha vida. Enquanto Ele não responde, Ele está movimentando sobre a minha vida. Aleluia. Aleluia. Esse negócio de saber esperar, irmão, quando a gente fala de cristianismo, de fé, de homem de Deus, mulher de Deus, de filho de Deus, fala de alguém que exercita a maturidade. O crente que exercita a sua maturidade na presença de Deus, que aprende a ser maduro, que não é mais menino que reclama, que esperneia quando Deus não faz. É igual uma criança, irmão. Igual a criança de hoje, quando não dá, esperneia, grita, bate na parede, faz de tudo até receber alguma coisa. Mas o filho de Deus não é assim. O filho de Deus, a filha de Deus espera em Deus. E esses são os exemplos que a Bíblia nos dá. A nossa tendência natural, irmão, é de ansiedade. Nós somos ansiosos, queremos tudo para agora, tem que resolver agora. Nós temos as dificuldades, nós queremos um sinal, queremos que resolve. Você quer ver um exemplo, irmão? Muitos não têm paciência. Eu coloquei o exemplo aqui, ó. Não esperamos o remédio fazer o efeito. Às vezes a pessoa está com a dor, está com um problema. Não espera o remédio fazer o efeito. Apressa. Você quer ver outro exemplo? Coloquei também aqui. Não esperamos a comida esfriar. Come quente. Queima a boca, queima a língua, queima o céu da boca. Não espera, não tem paciência. Sabe, irmão, quando estamos passando por uma dificuldade, a gente quer logo se livrar, não é? Quem quer ficar na dificuldade? Mas eu quero trazer isso aqui para você, irmão, na perspectiva bíblica, para você entender que todo esse momento que você está passando, seja ele bom ou ruim, Deus está no controle. Eu quero localizar a sua vida aqui na perspectiva bíblica aqui nessa noite. A gente é de resultados imediatos. Nós queremos agora.
Nós queremos muitas vezes, preste atenção nisso, nós queremos muitas vezes benefícios sem sacrifício. Queremos resultados sem sacrifício. Nós queremos que a música fique boa sem ensaiar. Depois a gente reclama. A gente quer as coisas sem sacrifício. Com Deus não é assim, irmão. Com Jesus não é assim. A Bíblia diz que Ele nos chamou, nos elegeu, nos abençoou, nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro, porque eu lembro que eu estava lá anos atrás com a minha família, indo para a vala. Jesus me amou primeiro. Eu nunca fui atrás de Jesus, nunca, nenhum momento, não me lembro disso, nunca. Mas Jesus, vendo a minha condição, Ele levantou alguém, irmão. Ele levantou alguém, e esse alguém foi lá falar dele para mim, até que eu abrisse os meus olhos para olhar para Ele. Por que você acha que você está aqui nessa noite? Porque Jesus falou. Alguém falou de Jesus para você em algum momento da sua vida, e você está aqui nessa noite, e a obra que Ele começou, Ele vai terminar, irmão. Nos chamou, nos salvou, nos fez filhos, nos transformou, operou em nossa vida e continua trabalhando. Ele começou, então Ele vai terminar a obra dele, Ele está aperfeiçoando. Deixa eu falar para você, irmão, ninguém pode detê-lo. Ninguém pode detê-lo. Quero que você abra a sua Bíblia agora comigo, Jeremias 18, versículo 1. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro, quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Aleluia. Irmão, não quero entrar no contexto histórico dessa passagem bíblica. É um momento de controvérsia em Israel, só para você entender. Israel está passando por dificuldade, perseguição, cativeiros, com o cativeiro assírio, cativeiro babilônico, por causa dos seus erros. Israel estava amargando por causa do seu afastamento, por causa dos seus erros diante do Senhor. Mas eu quero que você entenda o seguinte, irmão. Jeremias era profeta, e de repente ele escuta a voz do Senhor, e o Senhor diz assim: Jeremias, levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá na casa do oleiro eu te farei ouvir as minhas palavras. Tem muita coisa aqui, irmão, tem muita coisa significativa aqui para mim e para você. E Deus diz assim: levanta aí, Jeremias, vai lá na casa do oleiro, desce. A casa do oleiro é lá embaixo onde está o barro, onde está a argila, a matéria-prima para o oleiro trabalhar e fazer o vaso, fazer os vasos de barro. Então Jeremias obedece à voz de Deus e ele desce à casa do oleiro. Quando ele chega na casa do oleiro, ele vê o oleiro fazendo o seu trabalho. O oleiro está trabalhando, ele estava fazendo a sua obra, diz a Bíblia. Estava fazendo a sua obra nas rodas. Então era um modo rudimentar. Ele tinha aquela roda, ele ficava com as pernas ali, tinha uma espécie de uma corda, uma tira que fazia girar aquela roda, e à medida que a roda ia girando, o oleiro colocava a mão no barro, ia dando forma no barro, para fazer daquele barro um vaso. E Jeremias está ali contemplando esse trabalhar, esta obra sendo feita, e Deus não está falando com ele, irmão. Jeremias desce lá, talvez se assenta e vê o oleiro trabalhando, fazendo o vaso daquela roda. Não tem nada de voz de Deus, não tem nada de palavra do Senhor. O que ele está vendo é o oleiro fazer o vaso, um simples vaso de barro. A Bíblia diz no versículo 4, como o vaso que ele fazia de barro, ainda descrevendo,
quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Preste atenção, o barro está na mão do oleiro, ele está fazendo um vaso, de repente o vaso quebra. Preste atenção como está na palavra, como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro. Foi o oleiro que quebrou o vaso? Foi o vaso que se quebrou. O vaso quebrou-se na mão do oleiro. O oleiro estava com a mão no vaso, no barro, fazendo o vaso. De repente o vaso quebrou-se. O próprio vaso quebrou-se. Por que, pastor, que o vaso quebrou? Algumas perguntas. Por que o vaso quebrou? Talvez havia ar na massa, e esse ar na massa vai deixar a massa frágil quando ele está girando e ela quebra. Talvez havia alguma impureza na massa, algum pedacinho de madeira, alguma coisa que impediu que esse vaso tivesse uma forma correta, então ele quebra na mão do oleiro. O interessante é que não é o oleiro que quebra o vaso porque ele não gostou. O oleiro está fazendo o vaso, e o vaso por conta própria quebra na mão do oleiro. Quem é o oleiro, irmão? O oleiro é o próprio Senhor que está aqui nessa noite. O oleiro é aquele que toma e que dá a forma no vaso, que sou eu e é você. Nós somos uma massa nas mãos do oleiro. Aleluia. O vaso se quebra por conta própria na mão do oleiro. O que o oleiro faz? Pega aquela massa e joga fora? Pega aquela massa e despreza? Diz, talvez essa massa não presta, eu vou pegar outra e joga fora. Não, irmão. Ele pega a massa, coloca de novo na roda e começa a fazer novamente um vaso. Agora preste atenção, o mesmo versículo 4: como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos. O que pareceu bem aos seus olhos, aos olhos do oleiro fazer. Às vezes, irmão, preste atenção, isso é muito espiritual. A gente está caminhando, estamos levando a nossa vida, está tudo bem, achamos que está tudo bem, esquecemos que estamos na mão do oleiro. Estamos na mão do oleiro e ele está trabalhando. De repente, por causa das nossas atitudes e escolhas erradas, por conta dos caminhos que nós escolhemos e por conta dos planos que nós fazemos, nós quebramos na mão do oleiro. Não é ele que nos quebra, somos nós que quebramos pelas decisões que tomamos. Aí você acha que Deus vai me julgar e vai julgar você, vai dizer assim: você está condenado, some da minha vista, eu não quero mais nada com você. Somos nós que quebramos, irmão. Não é ele que nos quebra, somos nós que quebramos. O barro continua na roda e o oleiro continua com a mão no barro, e ele faz novamente um vaso, agora conforme os seus olhos e a sua vontade, agora conforme o desejo do seu coração e a sua vontade. O oleiro não despreza o barro, não joga o barro fora. O oleiro nunca vai desprezar eu e você, nunca vai nos humilhar, nunca vai nos lançar fora dizendo esse barro não presta. Não, não, porque ele transforma o lixo em luxo. Ele tem o poder de transformar as nossas vidas. A Bíblia diz que ele começou a fazer um outro vaso conforme pareceu bem aos seus olhos. E eu perguntei para o Espírito Santo, eu disse: como é esse vaso, Senhor, bem aos seus olhos? Como assim, Senhor? E quando o vaso estiver pronto, irmão, vai ficar do jeito que ele quer. Não é do jeito que o vaso quer, é do jeito que ele quer. O que ele quer fazer na sua vida é do jeito dele, não é do meu jeito, não é do seu jeito, é do jeito dele. Do jeito dele é melhor, vai dar certo, vai fluir e vai prosperar. Aleluia. E às vezes eu quero fazer do meu jeito, eu quero fazer as minhas escolhas, tomar a minha decisão, ir por ali. Deus diz: não é por ali, você vai quebrar. Não, então eu vou por aqui, Senhor, você vai quebrar. Mas quando você se rende e você diz: Senhor, faz a tua vontade, pode fazer em mim um vaso conforme os teus olhos, conforme a tua vontade, conforme o teu propósito, Senhor. Irmão, nós quebramos muitas vezes, irmão.
Quantas vezes eu quebrei na mão de Deus? Mas e aí? Quebrou aonde? Quebrou na mão de Deus. Quebrou na mão de Deus. Sempre vai estar na mão de Deus. Porque às vezes nós queremos fazer de um jeito, pensamos de um jeito, imaginamos de um jeito, fazemos planos. E aquela não era a direção do Senhor. E aquele não era o propósito do Senhor. Nós quebramos. Aí quando quebra, irmão, quando quebra é duro, não é difícil. Quando quebra, perde a forma. Perde a forma. Parece que está tudo desfacelado, perdeu o sentido, não faz sentido. Não faz sentido, estava dando um contorno, estava tendo um sentido, estava tendo uma forma. Aí quebra, parece que agora acabou tudo, perdeu tudo. Parece que não valeu nada aquilo que eu estava projetando. Mas aí o Senhor vem, coloca as mãos de novo, irmão, porque Ele é Deus. Ele é um Deus de amor. Ele coloca as mãos de novo e começa a dar um molde na minha vida e na sua vida. Porque ao final desse molde, Ele vai fazer de mim e de você um vaso precioso, de acordo com os olhos dEle, de acordo com os olhos e a visão do Senhor. Irmão, você está prestando atenção que até o versículo 4, Jeremias está olhando tudo isso? Deus não está falando. Talvez Deus não tenha falado com você esses dias. É só circunstância difícil, é só problema, é só luta, só prova. Talvez Deus não fala com você, você abre a Bíblia, Deus não fala. Você pede, Senhor, diz, fala comigo, Senhor, fala comigo, você não ouve a voz de Deus. Jeremias, irmão, está vendo o oleiro trabalhar. O oleiro estava mexendo no barro, e Deus não está falando nada. Deus não falou, vai lá Jeremias, desce na casa do oleiro, eu te farei ouvir as minhas palavras. Jeremias desce, olha, o oleiro faz o vaso, quebra na mão do oleiro, de novo ele faz um outro vaso. Versículo 4, Deus não fala nada. Agora olha o versículo 5. Depois que o oleiro faz o vaso, novamente, versículo 5 diz assim: então veio a minha palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor, eis que como um barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Aleluia. No versículo 5, Jeremias ouve a voz de Deus. Está vendo, Jeremias, o que esse oleiro fez? Está vendo o que esse oleiro está fazendo? Será que eu não posso fazer com vocês como ele fez? Sim, assim como ele fez, vocês são um barro na minha mão. Assim como o oleiro fez, assim eu farei com vocês. Entende, irmão? Que quebrar na mão de Deus, muitas vezes, vai revelar a intimidade do contato com Ele. Quebrou. Mas você está onde? Na mão do Senhor. Na mão do Senhor. Jó estava quebrado, humilhado, se coçando com um caquinho de telha, no monturo, diz a Bíblia, mas ele estava debaixo da mão do Senhor. O diabo tocou até onde podia, o diabo fez até onde podia, era como um cachorro numa corda amarrado. Deus só permitiu ele ir até onde Deus permitiria. E sobretudo Deus estava com as mãos sobre Jó. Mas a Bíblia diz que Deus deu em dobro tudo para Jó novamente. Aleluia. Não importa se nessa noite você se sente quebrado ou quebrada, o que importa é que você está nas mãos do Senhor, e nada vai mudar isso. O que importa é que a obra que Deus começou na sua vida, Ele vai terminar até o dia de Jesus voltar. Há uma palavra em Isaías no capítulo 45, verso 9 em diante. Ainda Isaías também, dentro do contexto de Jeremias, vai dizer assim: ai daquele que contente com o seu Criador, caca entre os cacos de barro, porventura dirá o barro ao que formou: o que fazes? A tua obra não tens mãos? Irmão, quando o barro vai querer contender contra o seu Criador, não tem jeito, irmão. Nós somos um vasinho de barro, um caquinho de nada. Não tem como contender contra o oleiro. É melhor você deixar o oleiro trabalhar. Diga para o seu irmão aí, fala assim: é melhor você deixar ele trabalhar. Ainda é melhor você deixar ele trabalhar, irmão. Deixa ele trabalhar.
Mas pastor, de vez em quando eu sinto os apertos, eu não queria desse jeito, e não pensava que era assim, eu não queria ir por aqui. Irmão, você está achando que muitas coisas eu queria? Não queria não, irmão. Mas todas as vezes que tomava uma direção, a mão dele fazia assim, ó, vem para cá. Tomava outra direção, a mão dele fazia, vem para cá. Você vai caminhar no propósito que eu tenho para você. Você vai caminhar no chamado que eu tenho para você. E de vez em quando, irmão, dá umas apertadas daqui, umas apertadas dali, mas esse vaso vai tomar a forma de Deus. Esse vaso vai tomar a forma que os olhos dele se agradam. Não é o que os meus olhos se agradam, os seus olhos, é os olhos dele. Como a gente é muito visual, irmão, a gente é muito de escolha, muito de querer do nosso jeito, às vezes a gente se estrepa na mão do oleiro. O jeito dele sempre vai ser melhor, irmão. O propósito dele sempre vai ser melhor. Irmão, eu vou dizer para você, irmão, eu e você continuamos na área de trabalho. Nós continuamos na área de trabalho, na roda. E nós vamos ficar até o dia de Jesus voltar na área de trabalho de Deus, na roda. A área de trabalho do Senhor é a roda. E somos esse vaso. Estamos sim nesse local onde Deus está trabalhando. Agora é interessante que Jeremias ouviu as palavras do Senhor aonde, irmão? Eu quero dizer para você que aqui é a casa do oleiro, irmão. Casa do oleiro. Nós ouvimos as palavras na casa do oleiro. É onde ele trabalha, onde ele direciona as nossas vidas, onde ele nos dá a forma, onde ele abre os nossos olhos, onde ele nos faz ver uma nova perspectiva, onde ele não nos deixa confundidos, onde não nos deixa pisar em terreno estranho, não nos deixa tropeçar diante das trevas desse mundo, mas nos conduz com segurança, com a sua luz e com o seu amor. Aleluia. Por isso ainda é bom e vale a pena ficar aos cuidados do oleiro, não contestar a sua vontade, não ir contra a sua vontade, mas sim se dispor à sua vontade. Eu quero ler 2 Coríntios 4, se você puder abrir a sua Bíblia comigo, a partir do versículo 7. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, ponto. Está sendo atribulado? Está passando por tribulação? Está passando por luta, por prova? Olha o que a Bíblia está dizendo. Está passando por aflição? O que ele disse aí? Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro. O tesouro é a presença de Deus. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. A glória seja de Deus. Em tudo somos atribulados. Em tudo ele está dizendo. Lembra do vaso? Mas não angustiados. A angústia, ela não toma conta da minha vida e da sua vida. Dentro tem um poder, uma excelência, o Espírito Santo. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Perplexos, mas não desanimados. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos muitas vezes, mas não destruídos. Irmão, tudo isso aqui vai acontecer com um vaso frágil de barro, que somos nós. Pessoas simples. Tudo isso vai acontecer comigo e com você. Tribulação vem, angústia vem, perplexidade vem, muitas vezes o desânimo bate a porta, perseguição vem, mas nós não somos desamparados, muitas vezes até ficamos abatidos, mas nós não somos destruídos, porque por lá de dentro, irmão, tem um poder sobrenatural. A presença do Espírito Santo está guardando-nos interiormente, aleluia, para que eu e você não venhamos sucumbir diante das provas, diante das lutas e incertezas dessa vida. Se você continuar lendo a partir do versículo 16 ainda, versículo 16 do mesmo capítulo: por isso não desfalecemos, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia. Ainda falando desse vaso de barro, ainda que o vaso por lado de fora se corrompa nesse sentido de se envelhecer, por dentro ele continua sendo renovado.
Versículo 17: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Eternas. E todas as vezes que você vai ler a Escritura, que você vai ler a respeito do vaso de barro, do oleiro com a mão no vaso, e dos contextos de vaso de barro, ele está falando de um tempo transitório e de um tempo eterno. Tudo que eu passo aqui no tempo transitório é passageiro, e nada disso se compara com a glória que vai ser revelada, a glória eterna do Senhor. Somos vasos de barro, mas esse vaso de barro está no controle do eterno e soberano. Eu sempre dou o exemplo, irmão. O texto que nós lemos está aí, 2 Coríntios 4:7. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro. Alguém guarda tesouro em vaso de barro? Tem alguém aí guardando tesouro em um cofre de barro? Não tem aqueles porquinhos feitos de barro que é para poder quebrar fácil? Eu tinha um daquele, irmão. Alguém foi lá e meteu-lhe o martelo. Falei, nunca mais eu compro um desse. Agora vai ser um de verdade, um cofre de verdade. Por acaso alguém guarda tesouro em vasos de barro, em coisas frágeis? Você vai guardar no banco, alta segurança. Você vai guardar no lugar de alta segurança. Só Deus, Deus o Eterno, confia a vasos de barro frágeis o seu tesouro, a presença do Espírito de Deus. Ninguém pode roubar isso de mim, de você, irmão. Ninguém pode roubar Deus de mim, de você. O Espírito Santo se apossou, tomou posse dessa casa, somos dele. Por dentro está a presença. Nada que acontece fora pode destruir o que está dentro, e nem o que está fora, porque ele está no controle da minha vida e da sua vida. Deus está com a mão no barro. Eu não sei qual que é o nível nessa noite, na sua vida. Eu não sei se ele está fazendo de novo o vaso. Eu não sei se você nesse momento está informe. Talvez o vaso quebrou, ainda está massa e ele está reconstituindo. Ou talvez está quase no final do seu trabalhar. Mas o certo é, Jeremias foi na casa do oleiro e não ouviu nada. Ele só viu o oleiro trabalhando. E é assim, irmão. Muitas vezes, quando Deus está trabalhando, nós não ouvimos nada. Muitas vezes Deus está trabalhando, nós não conseguimos ouvir. Jeremias não ouviu, porque Deus disse, desce lá, eu vou fazer você ouvir. Ele não estava ouvindo, mas ele estava vendo Deus trabalhar. E daqui a pouco, depois que o vaso estava pronto, então veio a palavra do Senhor. Depois que Deus terminar essa obra, vai vir a palavra do Senhor. Depois que Deus terminar o que Ele quer fazer, vai vir a sua palavra. Depois que Deus terminar de fazer do jeito que Ele quer fazer, vai vir a sua palavra. Depois que Deus terminar de fazer do jeito e da forma que Ele quer, Ele vai encher com o seu Espírito e vai vir a sua palavra. Aleluia. Então, não se desespere. Não se desespere. Deus está no controle. Ele está com as mãos e nada vai mudar isso. Como eu te falei, meu irmão, a obra que Deus começou a fazer, Ele vai terminar. Deus não é como eu e você, irmão, que começa e para. Deus começa e termina. Deus começa e continua. Deus começa e vai até o fim. Ele vai até o fim porque Ele é fiel, Ele é o Senhor. Aleluia. Estávamos longe do Senhor um dia, mas Ele nos alcançou. Estávamos longe, a nossa alma estava fora do caminho, mas Ele nos alcançou. E agora as suas mãos estão sobre a nossa vida. Feche os teus olhos no seu lugar. Pai, no nome de Jesus, te louvamos nessa noite. Te engrandecemos nessa noite, oleiro amado. E eu sei, Pai, eu sei que o teu Santo Espírito tem falado conosco. Nada foge das tuas mãos, nada foge do teu controle, nada foge do teu propósito, Pai. Eu sei que o Senhor está trabalhando em cada um de nós, em nossos lares, famílias, em nossa própria vida. A tua mão está conosco, Senhor. Mesmo que em algum momento nós não entendemos, mesmo que em algum momento nós não ouvimos a sua voz, mesmo que em algum momento nós não compreendemos, ó Pai. Sentimos um aperto daqui, um aperto dali, Senhor. Sentimos, ó Pai, talvez de vez em quando
um vazio, não ouvimos a sua voz, mas temos uma certeza de que as tuas mãos estão sobre a nossa vida, e nós nos submetemos ao teu propósito. Pode dar o teu molde, Senhor, pode fazer do teu jeito, de acordo com os teus olhos, porque sabemos que é melhor, Pai, porque sabemos que ao final do teu trabalhar, a tua glória será derramada, aleluia, e todo o benefício divino e do céu virá sobre a nossa vida e a nossa casa, aleluia. Independente se nessa noite, Senhor, estamos quebrados ou estamos em processo, ó Pai, se nessa noite estamos, ó Pai, prontos, ou se nessa noite estamos quase prontos, sabemos que estamos nas tuas mãos, ó Pai. Sabemos que estamos na área de trabalho, no lugar onde o Senhor está trabalhando, e o Senhor nunca jamais vai tirar as suas mãos da nossa vida. Nos alegramos por isso, por saber que o Senhor está no controle e que nos ama a ponto de nos conduzir, ó Pai, com excelência para o teu propósito. Que se cumpra a tua palavra sobre a vida do teu filho, da tua filha, sobre a casa, o lar de cada um nessa noite. Em nome do Pai, do Filho